Hegel é, na verdade, nós poderíamos dizer, o reinventor da dialética, né? O reinventor da dialética é porque ele recupera, né, um conceito ligado à história da filosofia desde os gregos, mas modificando de maneira substantiva e decisiva, né? A sua filosofia vai ser compreendida, antes de mais nada, como a realização do conceito de dialética, né? Esse conceito de dialética ele vai aparecer, vai ser um elemento da mais alta importância no interior da filosofia do século XIX e do século XX, certo? Tanto que, por exemplo, Marx vai ser visto como um pensador dialético, certo? Adorno vai ser compreendido como um pensador dialético, Lacan vai ser compreendido como aquele que traz a dialética ao interior da psicanálise, certo? Nós teremos aí um debate contínuo e constante, são várias formas de dialética que vão aparecer no interior da filosofia do século XIX e também do século XX, né? Em especial do século XX. Então, daí uma discussão sobre o Hegel, ao meu ver, ela deve começar por aí, que é o que Hegel entende por dialética, o que nós devemos entender por dialética no interior dessa tradição, né? Então, eu queria inicialmente dar um passo atrás, né, vários passos atrás, fazer um pouco uma história da dialética até o momento em que ela vai ser recuperada pelo pensamento hegeliano, né? Porque, vejam, a dialética está associada praticamente, de uma certa maneira, à história da filosofia na Grécia, né? A dialética vem do termo grego dialegestai, né, que significa, grosso modo, algo como a arte da discussão por meio do diálogo, né? E nos remete, então, ao verbo dialegein, né, no qual nós encontramos aqui legen, que pode ser falar, né, pode ser juntar, né, e o prefixo dia, né, que nos remete à relação ou à troca, né? Então, legen, diga-se de passagem, vai estar na base também daquilo que nós entendemos como razão, como logos, né? Então, daí um pouco a ideia do que a dialética na Grécia trata. Ela trata da arte do diálogo, né? Ou seja, dessa estrutura fundamental, certo? Retórica do diálogo. Pensem, por exemplo, eu poderia trazer aqui como Platão vai definir o praticante da dialética como este que sabe interrogar e responder, né, até alcançar o esclarecimento dos princípios gerais, né? Ou seja, esse é um dado muito interessante, porque a dialética do Platão, essa dialética é tão claramente presente na maiêutica socrática, né? Dessa maneira, então, que o Sócrates tem de saber fazer o outro, não só dizer, mas fazer o outro dizer que não sabe, dizer o que nada sabe. Já aí vem uma questão fundamental da estrutura da dialética, que é entrar no argumento do outro, entrar no modo com que o outro pensa e fazer com que o outro entre em contradição, né, suspendendo o seu próprio argumento, né? Vocês pensam na ética socrática, vocês devem lembrar como Sócrates faz isso de maneira sistemática, né? Então ele sempre coloca na posição, não, mas eu nada sei. Então ele faz com que o outro fale, né? E ao fazer com que o outro fale, ele reduz o outro, a posição do outro ao absurdo, né? Essa redução ao absurdo, certo? Essa capacidade então de inverter o diálogo, é um elemento fundamental da dialética. Talvez não seja por outra razão que posteriormente, né, a dialética vai aparecer como uma espécie de arte diabólica, né? Vocês podem encontrar, por exemplo, no Fausto do Goethe, né, quando aparece Mefistófeles, aparece pela primeira vez ao Fausto, ele aparece usando palavras do próprio Hegel, né? O Hegel e o Goethe eram amigos, né? Então, o Mefistófeles fala, eu sou o espírito que sempre nega, né? Ou seja, porque a figura fundamental
da capacidade diabólica de argumentação, certo? É essa capacidade que o diabo teria de fazer com que os nossos pensamentos evidentes se transformem em pensamentos obscuros. Fazer com que nós entremos em contradição contínua com nós mesmos, né? Isso é um dado muito interessante, porque eu diria que, à sua maneira, há algo destas inversões já no início mesmo da dialética como uma arte retórica, né? E essa é uma questão fundamental, né? Poderia, por exemplo, lembrar para vocês aqui uma passagem da República do Platão, né? Onde Platão vai falar sobre dialética. Eu cito Platão. Aprende então o que eu quero dizer com outro segmento do inteligível, daquele que a razão, que o logos, atinge pelo poder da dialética, fazendo das hipóteses não princípios, mas hipóteses de fato, uma espécie de degraus e de pontos de apoio para ir até aquilo que não admite hipóteses, que é o princípio de tudo, atingindo o qual desce, fixando-se em todas as consequências que daí decorrem, até chegar à conclusão, sem se servir em nada de qualquer dado sensível, mas passando das ideias umas às outras e terminando em ideias. O que Platão está descrevendo aqui? Através da dialética, o que é hipótese é destruído até nós alcançarmos a ideia como princípio, né? Com o princípio que nos permite construir, então, silogismos sem se servir em nada de qualquer dado sensível. Bem, daí porque no debate oratório, semelhante a um processo, né, são terceiros que dirimem. Na discussão dialética, pode-se eximir de recorrer aos terceiros graças a um acordo sobre uma verdade que é revelada aos interlocutores pela razão comum deles, né? Bem, por ter como pressuposto, então, essa razão comum, a dialética ela se confunde com a própria definição essencial da argumentação na filosofia. E por essa característica fundamental de técnica de diálogo, né, de técnica retórica, baseado na explicitação de paralogismos, de contradições, na redução ao absurdo das teses adversárias, o destino da dialética vai ser durante séculos muito mais ligado à retórica do que propriamente à lógica, né? Mesmo que ela tenha sido o primeiro termo técnico a ser usado para o assunto que hoje nós chamamos de lógica, né? E é dessa forma, como uma arte retórica, que a dialética aparece no trivium medieval, né? Exatamente juntamente com a gramática e com a retórica. Gramática, retórica e dialética, né? Base do trivium, que é um dos fundamentos, então, do ensino da escolástica medieval. O declínio da filosofia medieval parece levar, junto consigo, o prestígio da dialética, né? Por exemplo, alguém como Descartes, né, associa a dialética à retórica, mas para, em um mesmo movimento, separar os campos da filosofia e da retórica, né? A dialética para Descartes uma mera arte da raciocinação, né? Uma raciocinação meramente formal, porque é ligada à análise de qualidades formais do discurso, né? Daí uma crítica acerba do Descartes contra dialéticos que creem governar a razão, prescrevendo-lhe certas formas de raciocínio, que serão tão necessariamente concludentes, diz o Descartes, que a razão neles confiantes nesses tais raciocínios, embora de certa maneira dispense a evidência e a atenção da própria inferência, pode, todavia, em virtude da forma, concluir por vezes algo acertado, né? Vejam, essa desqualificação da dialética como um raciocínio meramente formal, incapaz de integrar aquilo que é da ordem da experiência, né, da empiria, vai ser uma das figuras clássicas da crítica e vai chegar até o Kant, né? Vem de Kant a definição da dialética como uma lógica da aparência, né, que expressava as ilusões produzidas quando as ideias da razão exatamente procuravam se tomar por determinações objetivas das coisas, né, das coisas em si, produzindo com isso contradições insuperáveis, né? Veja, o que é interessante nesse caso é que essa lógica da aparência ela não vai ser apenas uma dialética
que visa descobrir a falsa aparência da forma dos raciocínios. Ela vai ser uma dialética, diz o Kant, transcendental, que visa denunciar a aparência transcendental. Uma aparência que é diferente da aparência empírica, que é própria, por exemplo, da ilusão de ótica, ou da aparência lógica, que consiste na simples imitação da forma da razão e da desatenção à regra lógica. Essa aparência transcendental, produzida pela dialética, se refere ao fato, eu cito aqui o Kant, de nossa razão ter regras fundamentais e máximas relativas ao seu uso, que possuem por completo o aspecto de princípios objetivos, pelo que sucede a necessidade subjetiva de uma certa ligação dos nossos conceitos em favor do entendimento, passando assim por uma necessidade objetiva de determinação das coisas em si. Bem, o que acho interessante nessa discussão é, vocês percebam como nós temos aí um conceito que durante muito tempo é associado a uma arte retórica e num dado momento é desqualificado como uma mera retórica, como um mero jogo formal. E é exatamente esse conceito que vai ser recuperado pelo Hegel. Só que ele vai ser recuperado pelo Hegel de uma maneira muito peculiar, muito sugestiva. Hegel recupera a dialética não a partir dos princípios do que era a dialética, por exemplo, medieval. Quando vocês abrem os manuais de filosofia e encontram lá a dialética, o princípio através do qual nós contrapomos uma tese a uma antítese, produzindo uma síntese, Então, esse jogo clássico, tese, antítese, síntese, isso não tem absolutamente nada a ver com a dialética tal como Hegel a concebe. Essa tríade, ela é resultado exatamente da escolástica medieval, da maneira como se ensinava a dialética do trigo. Então, olha, você tem uma tese, vocês contrapõem uma antítese, através dessa antítese você produz um terceiro elemento, a sua síntese. A primeira coisa que eu sugiro é que vocês esqueçam um pouco esse modelo. Esse modelo tem uma série de problemas no que diz respeito à maneira como Hegel compreende a dialética. Ele é externalista, ele parte do pressuposto que você tem um princípio que se contrapõe a um outro princípio que lhe é externo, certo? E dentro dessa confrontação entre princípios você produz uma síntese superior. Nada disso realmente opera tal como Hegel pensa. Vamos partir de uma definição que o próprio Hegel fornece sobre o que é dialética, uma definição que ele fornece num diálogo com Goethe, onde o Goethe pergunta, então, a Hegel, afinal de contas, o que é dialética? Ele responde, dialética, o espírito de contradição organizado. A ideia fundamental aqui é contradição. Dialética é um pensamento da contradição, uma forma de organizar a contradição, ou seja, de fazer com que a contradição não simplesmente represente uma impossibilidade de pensar, mas que seja a descrição mesma do movimento do pensamento. Isso é completamente contraintuitivo, porque nós, imediatamente, no nosso senso comum, nós diríamos, contradição é aquilo que marca o que é impossível de ser pensado. Não é possível pensar algo que é e não é ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Certo? Não é possível representar alguma coisa que tem e não tem a mesma propriedade sobre o mesmo aspecto no mesmo tempo. Então, essa ideia de que você tem uma colisão entre dois princípios que produz um objeto vazio de conceito. Certo? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui é uma inversão desta concepção de contradição que aparece na dimensão do senso comum. Hegel vai dizer, ao contrário, na verdade, a contradição é não só o que coloca o pensamento em movimento, mas é o nome do movimento do pensamento. Aí, a discussão muito interessante. Então, o que nós entendemos aqui por contradição? Primeira coisa, vamos voltar às aulas clássicas de lógica. Lembrem
esse quadrado, né, no qual se descreve a diferença entre contradição e contrariedade, né? Ficou meio ruim aqui. Tá aí. Nós temos uma proposição universal afirmativa, né? Do tipo, por exemplo, todo homem é mortal. Nós temos uma proposição universal negativa, do tipo nenhum homem é mortal. A relação entre essas duas proposições, uma universal afirmativa e uma universal negativa, é uma relação de contrariedade. Elas estão em oposição, da mesma maneira como aqui nós teríamos também uma relação de contrariedade, contrariedade. Entre uma particular afirmativa e uma particular negativa. São relações opositivas, né? Onde nós temos, então, termos no mesmo nível, certo? Esses termos no mesmo nível impõem, né, uma determinação oposicional, mesmo que aqui sejam subcontrárias, se vocês quiserem colocar assim. Bem, o que nós temos numa relação entre uma universal negativa e uma particular afirmativa? Nenhum homem é mortal e algum homem é mortal. Aqui nós temos uma contradição. Da mesma forma, todo homem é mortal e há um homem que não é mortal. Nós temos de novo uma contradição. Essa relação entre contrariedade e contradição ela é importante porque, vejam, a contrariedade aparece como a maior diferença, certo, no interior de uma determinação de gênero. Nós estamos falando do mesmo homem, pode ser mortal e não mortal. Certo? Então, essa distinção, essa maior distinção possível, uma oposição, é uma contrariedade. A contradição, no Hegel, é uma contrariedade ou não? Alguns comentadores vão insistir que sim, mas eles, na verdade, talvez esqueçam um dado fundamental, que é, Hegel está falando, na verdade, de um tipo de contradição que não é a contradição lógica, mas é a contradição real, ou se nós quisermos, objetiva. Aí é uma questão muito interessante, porque uma contradição lógica significa que eu tenho duas proposições lógicas que entram em contradição, aqui, né, por exemplo. Só que Hegel não quer afirmar de alguma coisa a sua coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Ele quer, na verdade, descrever um processo que se realiza efetivamente sob a forma da contradição. Que tipo de processo é esse? E aí isso é fundamental para que nós possamos entender, por um lado, o que o Hegel compreende por dialética e, segundo, o que ele compreende por experiência. E aí vem uma discussão muito interessante, porque Hegel está tentando descrever o seguinte movimento. Movimento no interior do qual, ao tentar realizar um princípio, uma representação, uma ideia, eu produzo o seu contrário. Eu produzo algo que destrói o próprio princípio. E este processo, né, ele vai ser recuperado, né, ao tentar, por exemplo, atualizar o conceito, dar realidade ao conceito. Eu produzo um movimento que é um movimento contraditório a este mesmo conceito, como ele inicialmente foi pensado, como ele inicialmente aparecia em sua identidade. Então, essa identidade suposta ela é destruída pelo processo. E, ao ser destruída pelo processo, eu tenho um segundo movimento, que é um retorno a si. Eu retorno desse movimento, integrando o que parecia negar o conceito, né, em um outro patamar. Então vejam que interessante, o que é o movimento dialético para o Hegel?
Primeiro, o movimento é um processo, é uma processualidade. Uma processualidade através da qual eu realizo um conceito. Ao realizar o conceito, eu produzo, certo? Algo que nega o conceito, só que, em um segundo movimento, eu integro aquilo que nega o conceito, recolocando o conceito em uma outra posição. Por isso, a gente poderia até dizer, de uma certa forma, o movimento dialético funciona, pode ser representado pelo Hegel da seguinte maneira. Onde eu, ao tentar realizar um conceito, eu produzo uma negação que a sua forma é recuperada pelo conceito em um outro nível. E assim sucessivamente. Então eu vou aumentando o grau de complexidade do conceito, através da tentativa de efetivação do conceito na realidade. É o próprio conceito que produz esta sua autonegação. É o próprio conceito que produz este modelo de movimento, que é a sua autonegação. Então, ou seja, veja, o conceito aqui já é totalmente diferente do que nós entendemos por conceito, digamos, no interior do senso comum. Normalmente nós entendemos conceito como representação, né? Eu tenho um conceito de um objeto, eu subsumo um diverso da experiência sensitiva sobre a forma de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho o conceito de árvore. Né? O conceito de árvore é uma representação que submete o diverso de elementos no interior da experiência sob a forma genérica de árvore. Né? Então tem uma relação de subsunção. O conceito subsume o objeto. Ele submete o objeto. No caso do Hegel, o que nós temos? O processo, quando o conceito procura submeter o objeto, de uma certa forma, o objeto nega o conceito. E esta negação vai ser integrada posteriormente pelo próprio conceito. O conceito é um movimento. Ele é este movimento. Ele é um tipo de movimento. Que não por outra razão é exatamente a descrição que o Hegel dá do conceito de experiência. O que é experiência? Experiência é este processo através do qual eu me alieno de mim mesmo, ou seja, eu me perco, eu me coloco em algo que me nega e eu retorno a mim mesmo dessa alienação. O momento através do qual o conceito se aliena de si mesmo, ele se coloca naquilo que lhe nega e retorna-se dessa alienação. Você percebe? Nós temos uma visão, eu diria, no mínimo, totalmente distinta do que é a relação entre conceito e objeto. Normalmente a relação entre conceito e objeto é pensado sob a forma de uma adequação. O conceito é adequado ao objeto. A ideia da verdade, uma concepção realista, né, de verdade, parte do pressuposto de que entre o conceito e o objeto há uma relação de adequação. Né? Um se adequa ao outro. Um, de uma certa maneira, é a expressão do outro. No caso do Hegel, nós temos um movimento cuja primeira realidade é a inadequação do objeto em relação ao conceito. Algo no objeto resiste à sua apreensão conceitual. Exatamente por resistir à apreensão conceitual é que ele modifica um conceito que antes de passar a experiência era meramente abstrato, meramente formal. Então, o que é dialética, em última instância, como espírito de contradição organizado? Dialética é este processo no interior do qual uma identidade suposta, uma identidade inicial, ao procurar se realizar, produz o seu próprio contrário, produz aquilo que lhe nega e retorna a si dessa negação, modificando a complexidade da sua própria identidade, modificando o que ela significava no seu início. Bem, mais uma vez, vocês percebam, nós não temos nada, não estamos em hipótese alguma descrevendo a ideia da dialética como uma tese que se confronta a antítese e que encontra uma síntese. O movimento é completamente distinto. É importante ter em vista esse movimento para que nós possamos, então, entender como Hegel vai descrever os processos de transformações internos ao campo da experiência.